Ei, senhor presidente, Israel da Farmácia, boa tarde. Senhores vereadores, eu quero cumprimentar aqui a população que está nos acompanhando. Quero cumprimentar também o Roger Viegas, vereador do União Brasil, e estendo esse cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Um cordial abraço e meu respeito. População, quero começar a falar sobre a Copasa, justamente é o tema do direito individual e o direito coletivo. Essa questão é antiga, ela já vem por muitos anos em todos os municípios do Brasil, uma discussão longa sobre o eliminador de ar nas torneiras dos consumidores. Tem ou não tem direito à instalação desse eliminador de ar? Hoje, inclusive, está pautado um projeto do vereador Tarzan sobre esse tema, e desde novembro do ano passado, nós estamos trabalhando esse tema, já pensando como que nós iríamos agarrar a Copasa, fazer com que ela realmente cumpra o seu dever de instalar o eliminador de ar. Conversei, inclusive, com o vereador Tarzan, que esse projeto está lá na administração, um projeto muito completo, retirado todos os artigos das leis dos outros estados e dos outros projetos, para justificar essa colocação e obrigar a Copasa realmente a instalar. E se ela não instalar, porque é isso que acontece, ela não instala, que os consumidores, então, tenham o direito de instalar. Ele compra o aparelho, ele paga a instalação. E os pobres? A lei diz que, no prazo de 30 dias, todos devem receber essa instalação. O custo pela Copasa, do aparelho e a instalação. Inclusive, a obrigar a Copasa a ligar esses aparelhos a todas as residências do CAD único, a todas as repartições públicas, prefeitura, câmara, aonde tiver um órgão público, a Copasa é obrigada a instalar. Por quê? Porque está comprovado com laudos técnicos, inclusive com apoio do Ministério Público, que gera uma economia, pasmem, de 30% na conta de água de cada unidade. Imagine o Costa Rangel, que paga uma conta média de R$20 mil de água, passa a economizar no mês 6 mil de água, no ano são R$72 mil de economia. Se cada condomínio instalar esse aparelho, ou a Copasa fazer essa instalação, gera comprovadamente 30% de desconto. E neste projeto, inclusive, há um artigo que, se caso a Copasa não fazer a instalação, o consumidor terá o direito de instalar, ou então terá o direito de 30% de desconto na fatura posterior. Então é um projeto que completa, que agarra a Copasa e faz com que ela obedeça à legislação. É um exemplo. Eu, pessoalmente, ajuizei uma ação minha, meu nome, e sou o único que aqui em Divinópolis tem uma ação procedente para a instalação obrigatória do aparelho na minha casa. Ela está no prazo de fazer a instalação sob pena de multa. Eu fiz isso para servir de cobaia, para justamente, a gente não acredita muito nas coisas que caem de graça. O eliminador fazer uma economia de 30% é muita coisa. Então eu queria colocar na minha residência para comprovadamente servir de exemplo. As pessoas têm o direito de ajuizar essa ação individual e na forma coletiva, como? Quando essa lei foi aprovada aqui na Câmara, presidente, depois que a Copasa passar os prazos de instalar esse eliminador, ela não cumpre, nós então ajuizamos uma ação coletiva. A Associação dos Advogados serve para isso. Então, vamos resolver essa questão de forma individual e de forma coletiva. Bem, atenção população. Passado esse tema, eu quero falar e voltar àquele assunto que muitos não gostam. Aliás, é que alguns não gostam. Mas que a população não engasga, que é a questão dos 2 vereadores que não trabalham e que continuam recebendo seus R$10 mil sem trabalhar. Até o fim do mandato, em dezembro de 2024, serão rasgados mais de R$300 mil em salários somente para esses 2 vereadores, sem trabalhar.
A pergunta da população é qual? Não trabalham por quê? E aí eu vou retirar a afirmativa de que é culpa da justiça. Pare com isso. Não é culpa da justiça. A justiça fez o papel dela de, quando encontrar as provas cabais, afastar os dois do cargo. E cabia a essa casa a cassação dos dois vereadores, de forma administrativa, no processo administrativo. Era obrigação desta casa, porque a comissão decidiu. A comissão decidiu pela cassação. E, inclusive, afirmando, houve quebra de decoro, houve corrupção. Então, nós temos que falar a verdade, doa quem doer. Ora, quem que votou para não caçar? Com todo respeito, Israel da Farmácia, Capitão América, Flávio Marra, Edson Souza, Ademir, Hilton, Rodson e o Josafá, que estava de atestado. Então, eles permanecem recebendo os 10 mil reais porque o voto desses vereadores decidir assim. Vamos falar a verdade. Porque se fosse o contrário, se fosse uma coisa que todo mundo estivesse rindo, estariam todos fazendo vídeo e dizendo, fui eu, e fui eu. E os demais vereadores que trabalharam nesse processo e que votaram para caçar, onde está o valor? Onde está o crédito? Aonde está o respeito para com esses que, naquelas provas cabais, que inclusive outras foram escondidas, tinha a certeza da quebra de decoro? Portanto, eu vou continuar falando desse assunto. Por quê? Porque a população não pode esquecer. Porque nós estamos tendo um prejuízo de mais de 300 mil reais no erário público, porque essa casa, por causa desses vereadores, não decidiu pela cassação dos vereadores Eduardo e Caboja. Não foi a justiça fez o papel dela, porque eles têm que ser condenados na criminal para aqueles temas de corrupção, mas a quebra de decoro não. A quebra de decoro quem decide são os vereadores, não é o juiz, não são os promotores. Outro tema que eu quero dizer, eu não estou vendo o tempo aqui, não tenho tempo aqui não, né? Falta 4? Enquanto você pensa que já está demais, vem outra coisa. 4 ou 2? Então, tá. Quanto menos eu puder falar, é melhor, né? O outro tema é amargo, é triste, é lamentável, porque sou contrário, senhor presidente, à portaria no sentido de que uma servidora possa trabalhar, viver em São Paulo e não trabalhar presencialmente e receber seu salário. Vamos fazer o seguinte, eu convido Vossa Excelência, com todo respeito, vamos mudar essa portaria. Vamos colocar ela para que todo servidor da Câmara Municipal possa requerer o trabalho telepresencial. Porque aí você atende o princípio do interesse público. Porque aí você não dá privilégio a alguma pessoa. É isso que não dá. Tem coisas que acontecem sorretariamente e a população não vê, não enxerga, ninguém fala nada. E quem fala ainda falam de ranço. Ah, pelo amor de Deus. Se criarem o trabalho telepresencial, é para todos, não é para um. E essa casa precisa de advogado. Nós temos 2 vagas para ser preenchidas. Os senhores precisam dos advogados, ou não? Falta mais um, então, agora? Então, a minha posição é de que essa portaria fere princípios elementares do direito e que deve ser alterada para atender esses princípios. E quero dizer o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso fala Paulo. Vamos pensar nisso. A população está lá, aguardando o retorno do trabalho dos senhores. Mas para todos, não para alguns.
Muito obrigado.